Muitas pessoas me perguntam no dia a dia se elas deveriam ou não medir lead time, vazão, cycle time de subtarefas, de subitens, né? E é uma pergunta interessante porque, assim, quando você vai fazer uma medição, quando você vai medir alguma dessas coisas, algum desses indicadores, uma das coisas que você precisa entender isso é uma resposta. Qual que é a pergunta que você está tentando fazer? Você quer saber quantos itens o time entrega? Quantas tarefas o time está entregando? Se existe algum gargalo referente àquelas tarefas? Se o time está quebrando em muitas tarefas, o que pode significar, por exemplo, que a história está muito grande, né? Que pergunta você está tentando fazer que através desse número você vai conseguir uma resposta? Talvez essa seja a primeira pergunta que você tem que fazer. Qual é a pergunta? Tá? Porque a quantidade de itens numa tarefa pode ou não significar alguma coisa. Ou o tempo que uma tarefa, que uma subtarefa é entregue, pode ou não significar alguma coisa. Né? Você pode, por exemplo, tentar medir quanto tempo em média se entrega uma tarefinha dessas. Mas isso afeta em alguma coisa na identificação de um gargalo? Isso afeta alguma coisa na identificação do tamanho da história, da tarefa em si, né, da tarefa pai que você está criando? Isso afeta de alguma forma na capacidade do time de conseguir realizar aquela entrega ou no tempo geral? Né? De certa forma, no tempo geral afeta, mas se eu for tentar olhar por tarefa, faz sentido? Né? Se medir essas subtarefas não te ajuda a responder isso, é mais fácil você medir a história, a melhoria, o card em si, e através disso você tentar obter respostas. E aí pode ser, por exemplo, quebramos em muitas tarefas, a história poderia ser menor, nós demoramos muito tempo nesse tipo de tarefa aqui em específico. É aí que você vai tomar essa decisão. Eu, particularmente, eu não gosto muito de subtarefas. Eu fico muito focado na tarefa técnica, ao invés de falar da história em si. Né? Quando vai fazer uma retrospectiva, por exemplo, fala-se sim sobre a tarefa. Olha, eu demorei muito nessa tarefinha aqui, ó. Que aí a gente faz através de outros mecanismos, por exemplo, um checklist. Tá? Mas nada disso te impede de ver quantidade, por exemplo. Né? Então, quantidade de tarefas, quantidade de S-Bugs. S-Bugs é um sub-item dentro de uma ferramenta como o Gira. E ali talvez seja interessante você medir quantidade, você medir o tempo, porque através disso você sabe se o bug que você está gerando dentro daquela história está sendo em grande quantidade ou não. Tá? Então, se pergunte primeiro qual que é a pergunta que você quer responder e se aquilo vai te ajudar a resolver os problemas de fluxo no seu dia a dia.